Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e bora falar do Vasco, né? O Vasco, mais uma vez aí em briga com o governador do Rio de Janeiro. O motivo principal, todo mundo sabe, o Maracanã. O Vasco quer entrar na briga pela licitação. O Vasco quer ser um dos administradores do Maracanã, mas está sofrendo alguma resistência do governador do Rio, né? Que dá preferência ao Flamengo e ao Fluminense, né? E com isso deixaria o Vasco de fora. O Vasco dependeria do Flamengo e do Fluminense para poder jogar no Maracanã. Isso não é nada bom para mim. O estádio do Maracanã é do governo do Rio de Janeiro, então tem que prestar serviço aí para Vasco, Flamengo, Botafogo. Não tem esse negócio de só servir para o Flamengo e para o Fluminense, né? Tem sim, o Vasco tem direito sim de entrar nessa briga, galera. E bora acompanhar o vídeo aqui do ESPN também falando tudo sobre essa situação do Vasco e o Maracanã. Em facilidades pro Vasco da Gama, o Luiz Melo, que é o CEO, né, da 777, é o cara da 777 no Vasco da Gama, também pronunciou-se sobre isso. O governador e o CEO. Recebi recentemente a diretoria do Vasco da Gama conjuntamente com seu novo investidor, o tal fundo 777. Em momento algum, eu fui questionado se o processo de concessão seria justo. Seria, no mínimo, desrespeitoso perguntar isso para mim e para minha equipe. Se o fizessem, teria convidado a todos para se retirarem da sala imediatamente, por tamanha ousadia. O que me foi perguntado é se teria data prevista para a concessão. O que eu disse foi: sejam bem-vindos ao Brasil. Aqui, os tribunais de contas têm autoridade de retirar editais ao seu tempo e, enquanto não fosse superado todos os questionamentos, não haveria o que se falar em data. Fomos surpreendidos ontem com as infelizes declarações do governador com respeito à licitação do Maracanã. Mas um ponto foi importante. Ele disse que o Maracanã vai ser administrado por clube de futebol. O Vasco é um clube de futebol. Eu quero tranquilizar a torcida vascaína para que eles saibam que a gente vai fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para que, quando as regras forem publicadas, o Vasco consiga entregar a melhor proposta possível, o melhor produto possível para que a gente consiga administrar o Maracanã junto aos nossos parceiros. Brenner, todas as torcidas cariocas cantam nas arquibancadas do Maracanã, ou cantaram algum dia. Ah, uhul, o Maraca é nosso. Ou domingo, eu vou ao Maracanã. Quem que vai domingo ao Maracanã? Qual dessas torcidas com uma frequência maior? Então, essa briga já se estende há algum tempo. No ano passado, o Vasco chegou a protestar por causa dos valores cobrados em jogos. Levou alguns da Série B para lá, incluindo o jogo contra o Cruzeiro, um grande público. Mas ali já havia um acirramento dos ânimos. O Vasco descontente com os termos, Fluminense e Flamengo alegando que bancam custos e, por isso, tem o direito de cobrar por essa manutenção do estádio. E o Vasco entrou na briga pela licitação. O governo do Rio adiou em novembro e renovou automaticamente a concessão a Flamengo e Fluminense até abril. Então, isso já gerou um descontentamento do Vasco. O porquê disso acontecer, o Vasco até reivindicava, por que não? Me dá essa concessão, então, temporária. Então, por que não? E o governo do Rio foi irredutível nesse termo. E o governador Cláudio Castro se entrega porque o Vasco questiona, e eu concordo, não deve haver direcionamento do Maracanã. Tem de ser uma licitação justa, uma ampla concorrência, e isso é bom para o Estado, isso é bom para o futebol. E quando o governador diz, a gente não viu no trecho da fala, mas ele diz: eu não quero que a administração seja feita por empresas, eu quero que seja por clubes de futebol, ele já dá a entender que privilegiará associações e não clubes-empresa. Isso é uma distorção. Hoje, a legislação brasileira reconhece o clube-empresa, esse formato, como um clube de futebol, como uma associação. Tanto é que disputam os mesmos campeonatos. Sim. Então, não se pode criar diferenciação. Ah, mas vamos entregar para uma empresa. Entregando para uma associação ou para duas, como o Flamengo e o Fluminense, já é um ente privado. Em termos jurídicos, não há diferença. E quando o governador parte desse princípio, é uma visão em que ele já julga essa parte como algo, não, vai deturpar o caráter esportivo do Maracanã. E para não deturpar o caráter esportivo, como está acontecendo no Mineirão, é só ter uma licitação bem clara. O Maracanã é um equipamento de esporte, de futebol. O que tiver
além disso, tem de ser acessório, tem de ser complemento. E a obrigação de quem for gerir o Maracanã deve ser sempre priorizar o futebol, isso em licitação, isso assinado em acordo. Não é direcionando, não vai ser uma empresa. E até ele fala, a tal 777. Muita gente no Vasco ficou incomodada com isso porque demonstra um desprezo. Essa empresa aí. Então, é preciso tratar de forma... Desprezo ou uma cutucada? Então, um desprezo e uma cutucada. Mas ali o governador ficou incomodado porque vazou coisa da reunião, que ele teria dito que isso aqui é Brasil, ele explica o contexto. E parece que se acertaram nesses termos, mas não pode partir desse princípio de que há uma diferença entre empresa e clube e associação. Quais são as pretensões da 777 em relação a São Januário? Então, será mantido São Januário para jogos específicos e o Maracanã será usado para jogos maiores, para jogos grandes e até mesmo há a possibilidade de reforma de São Januário, de uma ampliação do estádio. Então, nesse período de reforma, o Vasco usaria o Maracanã e há uma previsão não só de gerir, mas de uma visão de negócio para o Maracanã. Sim, que ele se torne uma arena multiuso, de que se torne... Mas para garantir que ele seja do futebol, aí é papel do governo do Rio colocar isso em contrato. Mas eu vejo que é legítimo o Vasco, a 777, entrarem na concorrência, como uma empresa de fora pode entrar também. Na semana passada, o Landim, numa entrevista, tratou já o Maracanã, as ideias em relação ao futuro, ao uso do Flamengo no futuro do Maracanã, com olhos mais generosos do que a gente, por exemplo, ouviu no ano passado, quando se começou a falar de estádio novo do Flamengo, estádio para 200 mil pessoas, até um certo devaneio e tal. Essa história do estádio do Flamengo deu uma murchada, né? Sim, e o Maracanã é a casa do Flamengo e dos clubes do Rio de Janeiro. E deve ser assim. Então, se o Vasco ganhar a licitação, tem de estar previsto também que não pode haver uma diferenciação ou cobrar valores abusivos dos outros clubes. Então, isso é determinado por quem concede, pelo Estado. Então, o Estado tem esse poder. Agora, o ponto que o Vasco reivindica queremos uma disputa em igualdade de condições. Isonômica. E ao dizer que eu também prefiro que um clube de futebol seja o gestor, ou vários. No mundo ideal, os 4 grandes se juntariam num consórcio e administrariam o estádio. Se isso não é possível, o Botafogo tem o seu, o Vasco tem os termos em São Januário de utilizar parcialmente, que seja aberto e que seja sempre justo. E isso tem de ser previsto em contrato, não é uma pessoa, um governador que tem que chegar... não, clube empresa é diferente para clube associação. Não há essa diferenciação na legislação atual do futebol. Totalmente. Mais uma pequena parada no F360. Galera, essa briga vai continuar, né? O Vasco, a gente tem que saber também as pretensões também da SAF, o que a SAF quer, entendeu? Não adianta só pegar, eles querem, não, administrar sozinho também não vai. Obviamente não vai. Tem que entrar em acordo os 3 clubes, Flamengo, Vasco e Fluminense. Entendeu? Tem que entrar em acordo essas 3 equipes, porque o que não dá é pro Vasco tomar conta sozinho também do Maracanã e a SAF fazer a regra deles. Não dá também pro Flamengo e Fluminense também querer fazer a regra deles também no Maracanã. Isso daí é uma coisa que não pode acontecer de jeito nenhum. De jeito nenhum, tem que entrar num acordo, tem que ser uma coisa boa para todo mundo, porque não adianta, o Vasco não tem licitação, o Vasco quando for jogar vai pagar um valor muito mais caro. Todo mundo sabe, todo mundo sabe que o Vasco leva prejuízo quando joga no Maracanã. Porque o dinheiro que eles recebem, muitas das vezes não consegue se pagar. Não consegue se pagar aluguel, pagar as coisas, então fica muito difícil. E não dá para ficar bancando no lugar o Flamengo, o Fluminense. Muitas das vezes quem banca é o Flamengo, todo mundo sabe disso. O único clube do Rio de Janeiro que bota 60 mil pessoas no Maracanã é o Flamengo. Vasco não bota essa quantidade. Entendeu? Então, para mim, tem que ter um acordo entre as equipes, porque o Maracanã não é do Flamengo, não é do Fluminense, não é do Vasco, não é do Botafogo. Entendeu? O Maracanã é de todas as torcidas. Então, tem que entrar num acordo. Entendeu? O governador do Rio, quando ele disse que não quer que seja empresa, ele não se referiu à SAF. Ele se referiu a uma empresa de fora que não tenha nada a ver com futebol
administre o Maracanã. Eu acredito que seja isso que ele quis dizer. Em nenhum momento eu acho que ele citou SAF, né? Pode ser que seja isso que ele queria dizer? Pode. Mas para mim, eu acho que não foi isso, né? Mas eu acho que o Vasco também tem que estar na briga e não sozinho. O Vasco não tem que administrar sozinho. Entendeu? Independente de SAF ou clube, não tem. Eu acho errado um clube administrar sozinho. Tem que entrar em acordo das 3 equipes para poder utilizar o Maracanã. Essa é a minha opinião. Coloca nos comentários a opinião de vocês sobre a SAF e o Maracanã.